palavra do Senhor na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Romanos, Capítulo 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eita, Jesus, meu Deus. versículo 16 e 17. Os irmãos acharam Romanos 1, 16 e 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Está escrito, Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a verdade de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, meus amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele escreveu essa epístola aos Romanos, ele descortinando a profundidade do Evangelho, ele mostrando como é que ele pregava o Evangelho às pessoas. Essa epístola ele escreveu para a igreja que estava em Roma, para os romanos. Ele fez uma verdadeira explanação do que era o Evangelho. Então no capítulo 16 ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar quem? Aquele que crê. E ele diz, porque nele, quer dizer, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Na epístola aos Hebreus, lá no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 38, diz assim, mas o justo verá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No versículo 36, o escritor diz, porque necessitai de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aí diz o versículo 38, mas o justo verá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí versículo 39, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero meditar nesse pouco tempo nosso aqui, meus amados, exatamente nessa passagem, mas o justo verá da fé. Ou como diz outra passagem, o justo por sua fé viverá. Só o justo vive pela fé. O ímpio não pode viver pela fé. Só o justo. Glória a Jesus. Os irmãos observem que a glória do Evangelho é a sua simplicidade. Deus colocou uma condição tão simples para se alcançar a salvação, que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode cumprir essa condição, que é a fé, a confiança na palavra do Senhor. Ele diz, o justo viverá da fé. O que é que significa isso na prática? O justo viverá da fé. Glória a Jesus. Significa que ele vive totalmente de outra vida. Ele renuncia à sua própria vida para ver em função de outra. Ele olha para ele e vê que nele só há fraqueza, pecado, tribulação, nele mesmo não tem força. E ele deposita toda a sua confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele olha para ele e vê que ele não tem condição de se libertar dos seus pecados, de perdoar os seus pecados, de se transformar. E quando ele olha para a sua situação pela vida de outro, Jesus diz, eu sou a vida real, a vida eterna. Então essa vida que vem tomar posse dele é substituída. Então o justo vive da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos que são filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Então a vida de fé é uma vida dirigida.
Ele olha para ele e vê que não tem condição, mas eles olham para Deus. Diz, eu sou pecador. E o que é que Deus diz? Deus diz que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Ele crê. Quando ele crê que Jesus morreu por ele, aceita Jesus como seu Salvador, seus pecados são perdoados. E aí começa a vida dele. E nessa trajetória ele vai na dependência do Senhor. Fé em Deus, é viver na dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. É como um cego, irmão. Um cego precisa de alguém para guiar, orientar o caminho. Por isso que eu sou o caminho. Então eu preciso segurar na mão de Jesus. Pronto, Jesus, estou seguro, porque Ele é o caminho do céu. Ele veio do céu, só Ele conhece o caminho do céu. E o Espírito Santo veio para nos dirigir no caminho que é Jesus, no caminho que é a verdade, no caminho que é a palavra. João 17:17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então observam a importância da fé com relação à justiça. O justo vive da fé. Tudo começa com ela e vai o tempo todo e termina com ela. Porque em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Então você entra no caminho da salvação, você recebe a salvação pela fé, a confiança no Senhor. O apóstolo São Paulo disse, nós estamos em pé pela fé. Então pela fé nós continuamos nesse caminho. E quando a gente terminar, quando chegar no fim, a gente vai dizer como Paulo disse lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então por que a fé é tão importante? Lá em Atos capítulo 15, versículo 9, diz que os nossos corações são purificados pela fé. Quando nós cremos em Jesus, aí aquele sangue dele nos purifica de todo pecado. Nós somos purificados pela fé. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a fé opera por caridade. Então quando nós cremos, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo atuando na gente, vivendo na gente. Quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é derramado pelo Espírito, e aí nós passamos a produzir aquele fruto excelente, de Gálatas capítulo 5, versículo 19. O fruto do Espírito Santo, que é o amor. A Bíblia diz também que é a fé, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, é a fé que vence o mundo. Então quando nós cremos verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo vem morar na gente, então a gente vence esse sistema chamado mundo. A gente não segue mais a trajetória do mundo. O mundo é como um rio caudaloso, aí vai levando as pessoas, vai carregando as pessoas. E você vai na onda, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo age da mesma forma, e vai todo mundo aí. Mas na hora que você crê em Jesus, você começa a andar na contramão do mundo. O mundo está descendo e você começa a subir. O caminho do mundo é uma ladeira, como diz a Bíblia, escorregadia, cheia de lama, e a turma desce na lama. Mas a gente começa a subir, como aquela escada que Jacó viu para o céu, de degrau em degrau, de glória em glória, até a gente chegar lá. Por isso que é mais dificultoso, você anda na contramão. Então, só se vence o mundo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é em nós que Ele vence o mundo. É pela fé em Jesus que nós temos a esperança da glória. Está lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Glória a Jesus. Então, irmão, essa fé, através da fé, é que nós vencemos Satanás e todos os demônios. A Bíblia diz, resistir ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Então veja, pela fé você vence os poderes das trevas. É pela fé que a gente expulsa os demônios. É pela fé que os demônios são expulsos. Porque você crê no nome de Jesus Cristo. Então no nome dele, os demônios são expulsos. É pela fé que os enfermos são curados. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas se eu não creio, eu nunca vou pôr a mão sobre os enfermos. Eu me lembro quando aceitei Jesus em 84, que eu vi essa passagem e fiquei admirado. Eu não sabia que tinha essa passagem na Bíblia. E a primeira pessoa que Deus me usou assim foi Talita. Ela era miudinha, a gente orou por ela. No outro dia Jesus curou ela. Eu não sabia nem orar. Mas naquele dia eu li essa passagem, acreditei e fui testar se era verdade. Quando botei a mão crendo, Jesus curou. Pronto. E a partir daí
Até hoje estou com 35 anos de evangelho, já vi ele curar câncer, leucemia, meningite, colo no rim, quase todo tipo de enfermidade. É aos que creem, né? É pela fé. Então observe, irmão, a importância da fé. Então o justo vive da fé. Quando a gente vê as histórias dos homens de Deus, do Antigo Testamento, que está tudo elencado ali no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, a gente vê que pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Moisés, pela fé Daniel, pela fé eles venceram, pela fé Davi, venceram o reino, apagaram, pela fé eles fizeram isso, pela fé caiu o muro de Jericó, pela fé o mar vermelho se abriu. Mas observa, a fé foi o meio. Por quê? Porque Moisés acreditou em Deus. Quando ele acreditou, Deus operou através dele. Então o que é que Deus está procurando? Ele está procurando homens e mulheres que acreditem e que confiem nele de verdade. Glória a Jesus. Agora, irmãos, observe. Essa fé que a Bíblia fala, existe três tipos de fé. Três tipos de fé. Tem a fé natural, todo mundo tem. A maioria das pessoas, a não ser os ateus, mas a maioria das pessoas acredita em Deus. Mas o fato da pessoa dizer, eu acredito que Deus existe, não muda nada não. Só acredito que Deus existe. Tem gente que fica, mas rapaz, graças a Deus tem um cientista que acredita em Deus, e daí? Era para acreditar mesmo, é o natural é acreditar em Deus. Mas só acreditar que Deus existe não funciona. Porque se a gente chegar muita gente num presídio e perguntar, atenção pessoal, quem crê em Jesus levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Não tem mudança, não tem transformação. Não, esse é um tipo de fé, é a fé natural. Tem outro tipo de fé que é mais elevada do que essa, é a fé dos demônios. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e estremece. Né? Por quê? Porque o diabo conhece Deus, ele conhece Deus, então ele acredita em Deus. Mas por que a fé do diabo não funciona? Porque ele não obedece a Deus, ele não se submete a Deus. Mas aí o terceiro tipo de fé é a fé do justo. Ele vive por a fé. Ou seja, a fé se torna a vida dele. Ele passa a depender totalmente de Deus. Ele passa a obedecer. E a obediência começa com a fé, com a confiança. O exemplo maior de fé no Antigo Testamento é Abraão. Abraão com 75 anos. Tranquilo, já com sua família, já estava no Proate, né, na terceira idade. E Deus chama ele, diz, Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar, e tu serás uma bênção. E ele acreditou em Deus, porque pegou a mulher e foi embora. Foi viver de campo aberto, sem proteção, sem nada, confiando exclusivamente em Deus. Então veja o que é o justo vive da fé, quando ele obedece. Então é essa obediência voluntária de coração que é a fé real, que é a fé autêntica. Muitas pessoas lêem a Bíblia, e às vezes até conhece, sabe até versículo decorado. Tem muitos muçulmanos, por exemplo, que sabem mais a Bíblia do que muitos crentes. Mas o que é que adianta saber a Bíblia decorada se não obedecer a Deus? Se não obedecer, não funciona nada. O justo vive da fé. Porque essa fé, quando ele acredita em Deus de coração, que confia em Deus, aí vem uma mudança no coração dele. Ele olha para ele está preso, está algemado, um pecado, um problema, uma tribulação. Diz, meu Deus, eu não consigo fazer, consigo não. Mas eu creio que Deus é poderoso para me libertar. Veja, irmão, Jesus é o autor e o consumador da fé. Então a Bíblia diz que a minha fé tem que ser nele. Eu quero ser salvo, o que é que eu faço? A gente viu ontem, crer no Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa, eu tenho que crer em Jesus. Por quê? Porque quando ele foi nascer, o anjo disse assim, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é crer em outra pessoa, é crer num homem, tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Quando ele crê, recebe a salvação. Quando ele crê, está lá escrito em João 1:10, 11:12, quando ele crê, ele se torna filho de Deus. Então ele vai crendo e vai recebendo, vai crendo e vai recebendo. O justo vive pela fé. Ele não está preocupado nas circunstâncias. Quando Deus chama Abraão, ele não olhou para as circunstâncias, ele foi, obedeceu. Quando ele chega na terra dele, Deus faz outra promessa maior ainda. Deus disse que ele ia ser pai de uma multidão de nação. Irmão, veja, o que Deus disse para ele era inacreditável, porque a mulher dele era estéril, eles eram velhos. Mas ele creu em Deus, porque o justo vive da fé.
O justo por sua fé viverá. E a Bíblia diz em Romano que ele creu que Deus era poderoso para cumprir a promessa, para fazer aquilo que ele prometeu. É nessa situação que ele vive. Então o crente olha para ele e ele vê que ele é igual aos outros. Tem as tentações, tem problema, tem luta, ele é tentado em muitas áreas da vida dele. E ele vê que pelas próprias forças ele não consegue vencer. Mas ele vive pela fé. Isso eu não consigo não, mas Jesus pode me ajudar. E aí clama por Jesus. Clama por um coração limpo, aí Deus dá um coração limpo. Clama por santidade, Deus dá santidade. Vamos ver aí como é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. A Bíblia diz que Jesus foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, o que é que a fé faz? A gente olha para mim, você olha para você, me olha para isso, eu não tenho sabedoria, em mim mesmo não tem sabedoria. Mas Jesus se tornou a minha sabedoria. Jesus se tornou a sua sabedoria. Então eu vou orar para que a sabedoria dele agora me dirija, porque ele é sábio de coração, ele é a sabedoria em pessoa. Então o justo se aposta dessa sabedoria. Ele abre mão da sabedoria dele, que é a sabedoria do mundo, dos homens, e ele agora é dirigido pela sabedoria de Deus. Que muitas vezes é loucura para o mundo. Que muitas vezes as pessoas não compreendem. Por que essa pessoa age assim? Por que a irmã age assim? Mas ele não sabe que o irmão está seguindo a sabedoria de Deus e não a dos homens. Imagine quando Abraão disse para o povo dele lá: olha, eu vou me embora para uma terra. Aí disseram ali: Abraão, tu vai para onde? Ele disse: não sei. Porque a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Agora tem um detalhe: ele sabia com quem ia. Louvado seja Deus. Então os irmãos observem: era loucura, tá doido, Abraão. Tua terra, tu já está velho, rapaz, tu vai para onde? Mas ele seguiu a sabedoria de Deus. Então Jesus se tornou a nossa sabedoria. A palavra de Deus torna regra de fé, é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30, mas ele não só é nossa sabedoria, ele é nossa justiça. Louvado seja Deus. Então a gente percebe que, por melhor que a gente haja, os melhores atos da gente, a Bíblia diz que a nossa justiça é trato de imundícia, a nossa. A gente abre mão da nossa justiça. Porque normalmente a gente raciocina errado. O camarada diz: eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu ajudo fulano, eu só quero o bem dos outros. Aí pronto, alcancei a justiça. Alcançou não. O melhor que a gente faça não alcançamos. Aí como a gente não alcançou, aí Jesus de Nazaré se tornou a nossa justiça. O justo vive da justiça de outro, é ele que é a minha justiça. Jesus é que é a nossa justiça. Então quando nós cremos, nós nos revestimos da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente abre mão da nossa justiça e diz assim: eu sou um pecador, morreu, e confio, Jesus é a minha justiça. Aí ele vai me guiar pelas veredas da justiça. Ele vai me encaminhar pelas veredas da justiça, porque eu vou andar na justiça dele, essa justiça do céu. Amém, meus amados irmãos? E terceiro, ele se tornou a minha santificação. 1 Coríntios 1:30. É ele que nos santifica. A palavra santificar quer dizer separar. Eu posso fisicamente estar separado do mundo, dos pecadores, mas no coração eu estou ligado ao pecado, ligado à iniquidade. Mas quando Jesus de Nazaré entra, quando eu pela fé recebo ele como minha santificação, ele entra no meu coração. E lá no coração ele me separa do pecado. Irmão, quer ver uma coisa? Quando Jesus era convidado para ir uma festa, para ir para a casa das pessoas, eles faziam. Jesus foi convidado para a casa de Mateus. Chegaram na casa de Mateus, fizeram um banquete com um publicano, com um pecador. Jesus santo senta no meio dele e come com ele. Aquilo foi um escândalo na época. Mas fisicamente Jesus estava junto com eles, mas no coração ele estava separado do pecado. Porque ele, como médico, ele disse: quem precisa de médico é os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a santificação começa no coração da gente. O Espírito Santo entra, Jesus entra, veja, é Espírito Santo. Ele entra para nos santificar, para nos separar. Então, quando ele santifica dentro, o interior do prato fica limpo, o exterior fica limpo. Ele limpa o interior, o exterior está limpo. Aí você pode estar onde tiver, você está separado do pecado e separado dos pecadores. Porque se não fosse assim, a gente não podia ir, senão a gente ia se contaminar. Mas ele limpa por dentro, ele se torna minha santificação. E isso a gente busca pela fé, busca em Jesus Cristo a santificação. Logicamente a parte externa eu tenho que fazer, mas a maior, que nós não conseguimos, é o coração. Nenhum homem consegue mudar o coração dele.
Nenhum, não tem ser humano. Mas a Bíblia diz em Ezequiel, lá no capítulo 36, Deus disse: eu vou lhe dar um coração, eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou lhe dar um coração novo, eu vou colocar um espírito novo dentro de você, e eu vou dar meu espírito a você. Veja, é Deus que faz. Mas ele faz como? Eu tenho que crer, o justo vive da fé. E crendo eu digo: Jesus, eu quero um coração novo, eu quero um espírito reto, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Aí ele dizia: então eu farei. Está lá em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25. Ele dizia: então eu farei com que você ande nos meus estatutos. A Bíblia Sagrada, a lei está fora, a lei está fora, tá. Ele pega essa lei e o Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração. E a palavra de Deus, que é tinta e papel, se torna viva em nosso coração, se torna viva dentro da gente. Aí você não é mais forçado a obedecer, você obedece voluntariamente. Aí você cumpre a lei, porque você obedece por amor, porque o amor é o cumprimento da lei. Está lá escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, o amor é o cumprimento da lei. Deus não aceita ninguém obedecer ele à força. Deus não aceita você orar constrangido, ler a Bíblia constrangido, fazer o bem às pessoas constrangidas. Nunca, nunca, nunca. Porque Deus é amor. Eu tenho que fazer com alegria, eu tenho que fazer por amor. E a gente só faz isso pela fé. Quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração, quando Jesus reina no nosso coração, o justo vive da fé. Jesus, eu estou indo para a igreja, mas eu estou enforçado. Digo: Jesus, eu quero que o Salmo 127 se cumpra na minha vida. Aliás, 126, 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Alegrei-me. A Bíblia diz no Salmo 100: servi ao Senhor com alegria. Eu não estou servindo com alegria. O justo vive da fé. Jesus, eu quero servir ao Senhor com alegria. Tem gente que dá o dízimo, dá a oferta constrangido. Não dê não. Porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Diga: Jesus, eu quero alegria para dar, para contribuir. Eu quero alegria para servir. Eu quero alegria para me doar para os outros. Se não tiver, Deus não recebe. Olha, irmão, se o camarada estiver intrigado com o problema de outro, Deus não recebe dízimo dele, não recebe oferta, não recebe nada. Tudo que ele está fazendo é em vão. E o que é que eu faço, irmão Abraão? Se desintrigue, perdoe todas as pessoas, deixe o Espírito Santo derramar o amor de Deus no seu coração. O justo vive da fé. Essa confiança que Deus faz. Agora, se você for tentar fazer, você não vai conseguir. Pelas suas forças não consegue. Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmão. É por isso que a gente vem batendo nessa tecla de se render completamente ao Espírito Santo, para ele nos transformar, porque ele está nos preparando para a gente morar no céu. Ele quer nos transformar. O modelo é Jesus. Ele está nos talhando. Ele vai nos talhando para a gente ser igual ao modelo, que é Jesus Cristo. Como foi que Jesus andou? A Bíblia diz: devemos andar como ele andou. Ele é que é o nosso modelo. Paulo disse: ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é imitar fulano, beltrano, é Jesus. Ele é que é o modelo e a imitação. Agora, tudo isso, o justo vive pela fé. Glória a Jesus. Amém, meus amados. Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.